Meus amigos, Deus abençoe vocês todos, que Ele venha iluminar o entendimento de cada um, para que cada um possa realizar a vontade dEle. Eu gostaria de trazer à baila o assunto que está hoje tomando conta dos jornais, de toda a mídia, no mundo inteiro. E foi essa catástrofe que houve lá na Turquia e também na Síria, 2 cidades próximas. E milhares de pessoas morreram por conta desse terremoto. E às vezes as pessoas falam assim, olha, Deus está punindo o homem, Deus está trazendo o seu julgamento, Deus está dando resposta para o homem. E muitas pessoas não sabem, não entendem, nem usam um pouquinho da inteligência para poder realmente saber o que está acontecendo. Quem conhece a palavra de Deus sabe que os terremotos, maremotos, os desastres ecológicos, tudo o que acontece na face da Terra, e também acontece como nas estradas, acidentes de aviões. Quando existe uma mortandade, como a peste da Covid-19, enfim, tudo que acontece com a Terra e também o ser humano acontece por um único objetivo, com uma única razão, melhor dizendo. Quando Deus criou os céus e a terra e o homem, Deus criou tudo perfeito. Tudo era perfeitíssimo, tudo estava harmonioso, juntamente com as coisas que Deus tem lá no céu. Porém, o homem deu ouvidos à serpente, que é o diabo, e por conta dele ter dado ouvidos à voz do diabo e contrariado a voz de Deus, ele resistiu à voz de Deus e atendeu à voz do diabo. Então, o ser humano vem colhendo os frutos dessa desobediência a Deus. Ele vem colhendo os frutos, e os frutos acabam funilando para a morte. Ele disse, quando Adão e Eva caíram em pecado, ele disse para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. Bom, essa foi a determinação de Deus após o pecado. E para Adão, ele disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a terra por causa de ti. E com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, as pessoas têm colhido essa maldição que Deus impôs tanto à serpente, quanto à mulher, quanto ao homem, e também à terra. Quer dizer, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Então, quando nós vemos esses desastres aí, tudo afunila-se para o fato de que o pecado é a razão, é o fundamento, é o motivo pelo qual nós, seres humanos, temos sofrido, temos visto desastres e temos visto muita gente morrendo estupidamente, às vezes até jovens, crianças, de forma até precocemente. Mas tudo isso que acontece, qualquer desastre, qualquer coisa que acontece na face da terra, seja com a terra, seja com o homem, a razão é o pecado. Veja só o que Deus fala lá em Ezequiel. Ele diz assim,
A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. Quer dizer, vai protegê-lo. E a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, o que Deus determinou, minha amiga, não tem quem possa mudar. Não há quem possa distorcer, ou anular, ou cancelar. Não. O que Deus falou vai acontecer, chova ou faça sol. Não interessa se a pessoa crê em Deus ou não crê em Deus. Nada disso importa. O que importa é o seguinte: o que ele falou vai acontecer. É o que vai acontecer. Então, você tem que se acostumar já de antemão com a ideia de que tudo o que acontece de ruim na face da terra se deve ao pecado original. Mas aqueles que vivem na justiça, o próprio Deus disse, a justiça do justo ficará sobre ele. Quer dizer, ele vai estar protegido pela sua justiça, pela sua vida pautada na palavra de Deus, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Mas se a pessoa vive na injustiça, vive no pecado, então ela vai colher os frutos daquele pecado. Não tenha dúvida disso, minha amiga. Eu falei já há algum tempo atrás a respeito daquela palavra que de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Qualquer que seja o problema que nós venhamos sofrer, isso se deve ao pecado. Quanto mais a pessoa peca, mais ela vai colher a destruição, mais ela vai sofrer. Não tenha dúvida disso. Quanto menos a pessoa peca, menos ela vai sofrer, porque ela tem a proteção do Altíssimo. É fato que Paulo diz lá, teve um espinho na carne e pediu 3 vezes para Deus removê-lo, mas Deus disse, não, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Quer dizer, a graça de Deus bastava para Paulo por conta daquele espinho na carne. E ele diz mais a respeito disso. Ele fala que quando o justo sofre por causa da sua fé, por causa da sua idoneidade, por causa de sua justiça, então Deus é glorificado quando o justo sofre como sofreu o filho dele. Deus se agradou do sofrimento de Jesus, porque o sofrimento de Jesus, a morte dele, nos trouxe o direito a ter a vida, de cancelar toda e qualquer maldição. Então, você que está me assistindo neste momento, esse problema que você está aí envolvido, não esquente a cabeça. É fácil falar isso. Dá licença, deixa eu beber um pouquinho d'água, porque eu preciso. Então, Deus permite que os seus servos justos sofram também. Aí já não é mais pelo pecado, mas sofra para que venha preveni-los, guardá-los. Isso mesmo, guardá-los de um mal maior. Imagine uma pessoa quando é justa, quando a pessoa vive dentro da palavra de Deus e vem rebordosos, vem espinhos na carne, Deus permitiu ou permite os espinhos para que essa pessoa não venha se ensoberbecer ou se orgulhar ou se achar santa, se achar melhor do que as outras. Então, Deus permite que nós
também venhamos ter espinhos na carne, para que nós não venhamos empinar o nariz. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Mas, voltando ao pecado original, ele é que trouxe toda a maldição para o mundo. Não haveria nenhuma maldição. A terra não seria amaldiçoada, o homem não seria amaldiçoado, a mulher não seria amaldiçoada, a mulher não seria amaldiçoada com a dor no parto, o homem não seria amaldiçoado com o suor do seu rosto, tirar da terra o pão nosso de cada dia. Mas, o que a gente vai fazer? Se as pessoas preferem seguir na injustiça, o que se pode esperar? Só pode se esperar que venham problemas. Não tenha dúvida disso. Então, o pecado é a raiz do problema de cada um. E o pecado atinge o quê? O pecado atinge a alma, que é pior de tudo. Veja que Deus fala lá em Ezequiel: todas as almas são minhas. Todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, não adianta a pessoa querer se preservar, se guardar, se proteger, investir na sua proteção pessoal, com dinheiro, com tudo que tem ao seu dispor de tecnologia nesse mundo, porque ela vai colher os frutos daquilo que ela semeou, daquilo que ela plantou. Então, amiga e amigo, diante desses fatos, nós só temos que colocar as barbas de molho e orar e pedir a Deus: guarda-me, Senhor, conforme o Senhor prometeu, e manter-nos na humildade diante do Todo-Poderoso. Então, quem crê, quem não crê, não faz nenhuma diferença. Se você crê, você é abençoado. Se você não crê, você vai ser amaldiçoado, e não tem como mudar essa situação. Desde o momento em que você crê no Senhor Jesus Cristo, desde o momento em que você coloca a sua alma no altar, quer dizer, o seu coração no altar, então Deus vai protegê-la, vai protegê-lo em todos os sentidos. Não vai evitar que tenha algum espinho espetando a sua carne, porque isso é para o seu próprio bem, para o nosso próprio bem. Eu tenho espinho na minha carne, o que eu vou fazer? Orar, já orei a Deus, não 3 vezes, várias vezes, muitas vezes, mas o que acontece? Deus permitiu e permite esse espinho, graças a Deus, graças a Deus por isso. O que eu vou fazer? Eu não vou ficar não vou ficar reclamando, não vou ficar lamentando, eu não vou ficar choramingando pelas esquinas, não. Eu vou dar graças a Deus e continuar na minha fé, porque eu sei que o meu Senhor vive e, finalmente, um dia, Ele vai fazer essa alma descansar por toda a eternidade com Ele. Deus abençoe a todos e até amanhã. Aliás, amanhã, quarta-feira, como só ia acontecer, nós temos a noite da alma, a noite da salvação da alma. E na semana que vem, todos os dias, de segunda a domingo, salvação da alma. Você que está, por exemplo, perdida, desorientada, você que é uma dracma perdida dentro de casa, ou você que esfriou, que é um desigrejado, que quer uma chance, você que está pedindo a Deus uma chance, então você vai ter essa chance. Semana que vem, todos os dias, você não vai ter aquela desculpa, não vai dar, eu estou cansado, isso, aquilo. Qualquer dia que você for, na semana que vem, saiba disso. Salvação, salvação, salvação para a sua alma. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.